Para você ligado na programação do A Bordo Notícias, o bicho pegando fogo. Que semana explosiva, meus queridos. E olha só, aqui na tela do A Bordo Notícias, Polícia Federal investiga o uso de imóvel citado em conversa que Vorcaro menciona Alexandre de Moraes. Ok. Pera. O ministro intocável, os intocáveis, o quê? Junto com Alexandre de... Junto com Daniel Vorcaro? Não! Após denúncia envolvendo imóveis para o ex-presidente do BRB, Polícia Federal analisa se apartamento foi usado em esquema. O que, Fábio? Meu amor. Polícia Federal investiga o uso de imóvel citado em conversa que o Vorcaro mencionou Moraes. Amor, dizia a Marta Graef, né? Amor, o Alexandre gostou da casa, gostou do apartamento. Quando alguém vai te visitar na sua casa, alguém fica te perguntando, hein, amor, mas e aí, o fulano gostou da nossa casa? Hã? Pois é, conta nada pra ninguém não, tá bem? Lá no interior a gente fala assim, não espanta o mosquito da orelha dele não, calma, deixa o marimbondo picar ele primeiro, não espanta o marimbondo não. Mas vamos lá, presta atenção. Polícia Federal está investigando se o ministro Alexandre de Moraes recebeu imóveis de luxo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Agatha Gonzaga está conosco agora. Ah, não, é a nossa querida Tayane Mello, de novo aqui, trazendo notícias. Ainda não acabou o turno, né, Tayane? Segue aí desde amanhã, desde as primeiras horas do dia, acompanhando o noticiário. Agora, essa informação é de extrema gravidade. A Polícia Federal apontando quais são os elementos para essa investigação. Tayane, boa tarde. Oi, Patrícia, boa tarde a você e a todos. Eu apurei com fontes da Polícia Federal, né, essa informação. Isso porque, numa conversa entre Daniel Vorcaro e a então noiva, né, então companheira Marta Graef, ela pergunta para o Daniel Vorcaro se Alexandre de Moraes teria gostado de um apartamento. No mesmo momento em que Daniel Vorcaro falou que estava com o ministro Alexandre de Moraes. Então ela pergunta se ele gostou do apartamento. Isso acendeu um alerta na Polícia Federal já desde o início, porque a avaliação nos bastidores é de que não se pergunta se uma pessoa que está indo visitar, por exemplo, a sua casa, se fosse o caso, né, de se tratar do próprio apartamento de Daniel Vorcaro, se a pessoa gostou ou não do seu imóvel. Então isso já causou uma certa estranheza na Polícia Federal. Então a PF também quer saber o porquê que a Marta estava perguntando daquilo com tanta naturalidade para o Daniel Vorcaro. Como eu falei, isso já tinha acendido um alerta, a polícia já tinha ficado desconfiada, mas agora, depois das revelações de mensagens entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, o ex-dirigente do BRB, que está preso, inclusive aguardando a finalização do julgamento sobre a prisão dele lá na Suprema Corte, depois dessas trocas de mensagens em que apontam o beneficiamento do Daniel Vorcaro, do Paulo Henrique Costa, por Daniel Vorcaro. Então o Paulo Henrique, ele facilitava as fraudes dentro do Banco Master e Daniel Vorcaro, em troca, ele dava apartamentos e imóveis de luxo ao Paulo Henrique Costa. Inclusive a PF apurou que são cerca de 6 imóveis aqui no Distrito Federal e também em São Paulo, no valor de pouco mais de 146 milhões de reais. Então há a junção dessa conversa de Daniel Vorcaro com Marta Graef e mais essas novas descobertas de agora em relação a Paulo Henrique Costa, e a PF nesse sentido está procurando saber se Alexandre de Moraes também foi beneficiado por Daniel Vorcaro com imóveis de luxo. Tudo isso ainda está em fase de investigação, ainda são informações, né, que não estão fechadas, como eu falei, está tudo ainda em apuração, mas a Polícia Federal está desconfiada nesse sentido, justamente porque teve essa conversa de Marta Graef com Daniel Vorcaro, perguntando se Moraes teria gostado do apartamento, e agora também com essa apuração nova, né, já concretizada, de que Paulo Henrique recebeu imóveis do banqueiro, Patrícia. Então a gente vai seguir daqui acompanhando, é mais um capítulo, né, dessa história de Banco Master, Banco de Brasília, fraudes financeiras e Supremo Tribunal Federal também, né, que está no meio também dessa história toda. A gente vai seguir daqui acompanhando. Lembrando que Alexandre de Moraes... Acabou o vídeo aqui mesmo, né? Lembrando que Alexandre de Moraes, e aí seguiu, né, a apresentadora aí da Band News e a repórter lá em Brasília arrebentando tudo. A Band foi muito corajosa, tá bem? Tá aí, ó, no ar aí, você ir lá no band.com.br, tá lá, ó, a apuração da Tayane Mello. Polícia Federal investiga o uso de imóvel citado em conversa que Vorcaro menciona
o Alexandre de Moraes. Meus queridos, mas quais conversas são essas? Eu pesquisei aqui, e a matéria é um pouquinho antiga, tá? Ela é de, deixa eu ver aqui, 5 de março, tá? E eu não vou conseguir grifar porque esse site da Oeste não dá para grifar. Mas tá aqui, ó. Mensagens de Vorcaro. Aqui tava falando do encontro, tá bom? Mensagens de Vorcaro cita suposto encontro com Alexandre Moraes. Os diálogos ocorreram entre o dono do Banco Master e a sua noiva, à época, Marta Graeff, em 2025. Aí nós vamos aqui para os diálogos. Deixa eu ver se está completo aqui. Pelo que eu levantei, está completo aqui os diálogos. Estão completo. Está completo o diálogo. É português. Em uma das conversas registradas às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025, Vorcaro afirma: "Tô indo encontrar o Moraes aqui perto de casa. Tô indo encontrar o Alexandre Moraes aqui perto de casa." Aí a Marta, surpresa, indaga: "Como assim, amor? Ele está em Campos? Ou foi para te ver?" Vorcaro responde: "Ele tá passando feriado." Em novo diálogo, no dia 29 do mês, às 22h48, o Vorcaro diz estar em casa e realiza uma chamada de vídeo com a Marta Graeff. Ao término, ela pergunta quem era o primeiro cara. Vorcaro responde: Alexandre Moraes. Aí você vai falar bem assim: ô Fábio, esse Alexandre Moraes é o Alexandre de Moraes? Ela não conhece o Alexandre de Moraes? Quem não conhece o careca do STF? Deixa eu falar uma coisa pra você. A Marta, ela é brasileira, mas ela reside fora, ó. Ela não mora no Brasil, tá bem? Por que eles estavam em ligação? Ela não mora no Brasil. Aí a Marta, morri. Pergunta se ele... Ah tá, e ela pergunta se ele elogiou a casa. Vorcaro comenta: sim, falou que é bem melhor. Entendeu? Marta encerra brincando: falou pra te agradar. Gente, é isso daqui que a Polícia Federal quer saber. Como assim, Fábio? Pois é, o Alexandre de Moraes tem 2 apartamentos em Campos do Jordão. A Marta Graeff pergunta: você foi ver o Alexandre Moraes? Sim. Ele está em Campos, ou seja, ele está na casa, né? O Moraes tem 2 casas lá. Ele está na casa, ou foi aí, tipo assim, ou foi só pra te ver? Tipo assim, ele está, né, passando feriado aí, final de semana, ou ele foi só pra te ver? Aí o Vorcaro responde: ele está passando feriado. Aí depois, vamos pra frente, tá bem? Aí a Marta pergunta: ele elogiou a casa? E aí o Vorcaro diz: elogiou. Aí ela diz: falou pra te agradar. Aí, meus queridos, essa aqui, ó, presta atenção. Essa reportagem é da Band, como eu disse pra você, só que teve um corajoso, embora é da Globo, mas foi um corajoso, tá? Olha só o que disse aqui o jornalista da Globo a respeito dessa informação. Eu vou trazer aqui para você que está nos acompanhando, onde você estiver com a gente, tá bem? Presta atenção aqui, ó. Olha, tem um diálogo do Vorcaro que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou: e ele gostou do apartamento, meu bem? É. Mas que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Isso não... Precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Olha, tem um diálogo. Aí, meus queridos, ai. Presta atenção, tá bem? Você que está acompanhando aqui o nosso canal. Você se lembra das delações premiadas, da corrida da delação premiada?
O Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, ele recebeu inúmeros imóveis como propina de Daniel Vorcaro, 74 milhões de reais em imóveis, até que o Daniel Vorcaro descobriu que a Polícia Federal estava investigando e freou, parou de dar propina pro dono do Banco BRB. E tem uma corrida pela delação premiada. Exatamente. Há uma corrida por delação no caso do Master que está deixando o STF sob alerta. É o que está destacando a CNN. Eu vou trazer o vídeo, tá bem? Mas, meus queridos, a situação tá pegando fogo em Brasília. É mais um que pode delatar, inclusive, ministro da Suprema Corte. O like no comecinho para ajudar, não esquece, tá bem? Já vou trazer o vídeo da CNN explodindo tudo aqui no nosso A Bordo Notícias. Vou seguir falando sobre o ex-presidente do BRB, agora com o nosso analista Matheus Teixeira. Matheus, já está no radar, inclusive, enquanto esse julgamento acontece, uma possibilidade de que o Paulo Henrique Costa, se de fato continuar preso, que ele já peça transferência para a sede da Polícia Federal, aí em Brasília, para a Superintendência da Polícia Federal, assim como fez Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que está em tratativas de um acordo de delação premiada. Ou seja, isso alimenta ainda mais essa possibilidade, depois que o Paulo Henrique Costa, inclusive, trocou a sua equipe de defesa. Matheus, em que medida essas possibilidades de acordos de colaboração premiada mexem com os ânimos no Supremo Tribunal Federal? Pois é, Carol, tem aí uma espécie de corrida por delação nesse caso do Banco Master. Primeiro foi Daniel Vorcaro, depois o cunhado dele, Fabiano Zettel, que era uma espécie de operador de Daniel Vorcaro, ele que fazia o leve-trás, fazia o pagamento das propinas, também começou a negociação por uma delação, e agora Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, igualmente inicia as tratativas por uma colaboração premiada. No Supremo, no entanto, isso é visto com ceticismo. A avaliação é que, caso essas delações todas se concretizem, vai ser muito difícil de o desgaste do Supremo Tribunal Federal não ser ampliado. A gente já teve uma série de revelações, por exemplo, sobre a existência de um contrato de 129 milhões de reais, um preço acima do praticado no mercado, da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. Tivemos também toda essa questão relacionada a uma relação comercial entre uma empresa de Dias Toffoli com fundos ligados ao Banco Master, e tem também aí algumas notícias sobre uma consultoria que teria repassado dinheiro a um filho do ministro Cássio Nunes Marques. A consultoria teria sido uma intermediária, mas não, é um valor muito menor que os outros dois ministros, mas também surgiu o nome dele na história. Fato é que, na interpretação ali de alguns integrantes do Supremo, que se todas essas delações se concretizarem, vai ficar muito difícil de conter uma ampliação do desgaste do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já vive a maior crise da sua história. Em todos os outros momentos que o Supremo esteve em crise, vamos lembrar, por exemplo, na época da Lava Jato, se discutiu muito se o ministro Gilmar Mendes poderia julgar o empresário de transporte do Rio de Janeiro, Jacob Barata, que ele tinha ido ao casamento, teria sido o padrinho de casamento do empresário, depois julgava o caso, mas era uma questão muito mais amena e que tratava apenas do nível de relação do ministro com o empresário. Não havia nenhuma informação sobre pagamento, sobre repasse de dinheiro, muito diferente agora dessa relação do caso do ministro Alexandre de Moraes, que é um preço muito alto de contrato, 129 milhões em 3 anos, 80 milhões efetivamente foram repassados, segundo dados da Receita, que foram encaminhados à CPI do crime organizado. Essa relação comercial do ministro Dias Toffoli, portanto, o Supremo está hoje na sua maior crise da história e está trabalhando ali para tentar recuperar a imagem, para tentar atenuar os danos. Só que a avaliação é que, com uma delação premiada, vai ser difícil ter sucesso nessa missão aí de conseguir reduzir os danos que o caso do Banco Master tem dado ao Supremo Tribunal Federal. Ainda falta muita coisa, porque a delação premiada tem que apresentar elementos que acrescentem a investigação. Ou seja, os investigadores ali veem
que muito já se sabe sobre como era o esquema de Daniel Vorcaro. Já há muita informação sobre como se deu a série de crimes e fraudes que ele praticou, e os delatores, para de fato haver a homologação da delação e depois o benefício ao final do processo, eles têm que trazer elementos a mais. Eles têm que trazer provas concretas, porque a delação, como diz a lei, é um meio de obtenção de prova. A delação não é uma prova em si. A delação tem que indicar como o Estado brasileiro consegue perseguir e chegar nas provas e recuperar os bens que foram desviados. Não basta apenas dar relatos genéricos que não levem a algo concreto para a investigação. Portanto, são 3 delações que ainda estão em processo de negociação, a de Daniel Vorcaro um pouco mais avançada, mas a gente ainda não tem uma clareza, ninguém tem, porque não há ainda nenhum negócio fechado. Daniel Vorcaro, por exemplo, apenas assinou um termo de confidencialidade, depois vai ter que apresentar às autoridades o que de fato ele trará de novidades, e igualmente Fabiano Zettel e Paulo Henrique Costa também vão ter que cumprir todas essas etapas até chegar à homologação. Fato é que, caso todas as delações sejam homologadas, no Supremo há o temor que o desgaste se amplie, há o temor de que o dano à imagem do Supremo fique ainda pior, o que já é muito grande, Carol. Muito bem, então, para você ligado aqui comigo, nos acompanhando em todo o Brasil, sejam bem-vindos ao nosso programa. Cara, eu vi um comentário aí no chat, não atacando a pessoa, né? Ela tem o direito de fala aqui no programa. E é verdade, né? O nosso medo é esse, né? O Afonso, ele comentou, sabe do que vai dar isso? Em nada. Nós temos esse medo, esse receio, né? Quantas coisas a gente viu surgir, nascer, quando está crescendo, morrer. Por exemplo, a delação premiada, né, ela ficou muito famosa na Operação Lava Jato. Vocês se lembram o que acabou com a Lava Jato? Quando acabou a Lava Jato ou começou a acabar? Quando chegou em autoridades do Supremo Tribunal Federal. Foi lá que a gente viu o terror acontecer contra a Lava Jato. Você pega aí, por exemplo, um ministro Gilmar Mendes, ele odeia Sérgio Moro, mas com toda veemência. Ele odeia Deltan Dallagnol com tudo. Ele odeia a Operação Lava Jato. Por quê? Quando ela chegou no Supremo Tribunal Federal, 2 situações. Na história do amigo do meu pai, criaram aquele inquérito das fake news, que dura até hoje, que já blindou o Dias Toffoli. Aí depois teve a questão do próprio Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, que a Receita Federal estava abrindo, né, uma sindicância para poder investigar ministros da Suprema Corte. O que aconteceu? Simplesmente Alexandre de Moraes deu uma canetada, acabou com investigação de Suprema Corte ou chega. Quando chega neles, bum, cai tudo, né? Quando chega neles, cai. Por exemplo, agora, o Alexandre de Moraes, ele pediu para caminhar aquela questão da delação, para poder colocar ali limites às delações. Ele pode ser um delatado. Aí beleza. Aí ele pega o COAF e ele diz que o COAF não pode mais emitir alertas. Emite alertas, mas não pode mais abrir investigação a partir do alerta do COAF. Fábio, como é que é isso? Eu vou explicar rapidinho. Você ganha lá R$2.000 por mês. E de repente cai na tua conta 5 milhões. O COAF apontava para a Polícia Federal. Ó, a Maria, que recebe 2 mil por mês, caiu 5 milhões na conta dela. E ela não ganhou nenhum prêmio de Mega Sena. O que é isso? Aí a polícia começava a te investigar. Tá? Isso, é claro, acontece em larga escala, né? É gente que ganha lá 20 mil, 30 mil por mês, de repente tá movimentando 500 milhões, aí vai para cima. E nesses casos também, né, inicia-se investigações. Aí, o que acontece? O Alexandre de Moraes deu uma canetada dizendo que agora não pode, a Polícia Federal não pode iniciar investigação por conta de um alerta do COAF. Não. Pode usar os dados do COAF se por um acaso já se tem alguma investigação em curso. Cara do céu! Aí, o que isso remete, Fábio? Eles não estão usando o COAF para poder investigar o Alexandre?
para poder investigar o contrato da mulher do Alexandre, investigar escritórios de ministros que estão ganhando muito dinheiro. E a gente pensa, será que isso vai dar em nada também? Me solidarizando aí com o Afonso. A gente tem como é que eu vou dizer para você, essa sensação de impunidade aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem essa sensação de impunidade. E ela é plausível, a gente já viu. Eu fiz um comentário esses dias, me desculpe, eu vou alongar um pouquinho, mas já vou trazer também a Mônica Bergamo falando dessa corrida pela delação premiada e vou continuar falando aí do Paulo Henrique, que é o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, aquele que esteve na casa do Vorcaro para fumar charuto ou conversar com o Alexandre de Moraes, que estava fumando charuto lá no canto, e aí foram conversar. Já eu vou falar sobre isso. Lá atrás, nós sabíamos que havia a corrupção. A gente ouvia falar que, às vezes, um juiz vendia sentença, a gente tinha essa desconfiança. Só que, presta atenção, a maioria do povo brasileiro acreditava na justiça. Nós tínhamos uma sensação. O roubo, a corrupção, ela existe. Só que nós tínhamos a sensação de justiça. Então a gente tinha assim, roubou, mas vai ficar preso. Roubou, mas vai pagar. A gente tinha essa sensação. Por exemplo, quando eu era mais criança, né? Quando eu era criança, minha mãe falava, quem rouba fica preso. Depois que eu fiquei adulto, eu descobri que quem rouba não fica preso. Não é? Porque a gente, né, tinha uma sensação de que se eu fosse na casa do coleguinha e pegasse essa espuma bonita da rádio que eu trabalho, aí eu poderia ser preso. Aí depois a gente descobre que gente rouba milhões e não fica preso. Aí beleza, vamos voltando aqui para nossa realidade. Lá atrás, a gente tinha Mensalão, Petrolão, Lava Jatos, Cambau A4, Passadina, BNDES e um monte de coisa, só que a gente tinha assim, a Polícia Federal vai pegar essa turma vai ser presa, essa turma vai pagar. Aí a gente descobriu que poucos pagaram alguma coisa. Aí sabe como é que nós estamos hoje? Nós temos a corrupção, não acabou, ela continua, e agora nós temos um negócio, a gente não acredita mais na justiça, não é? Você acredita que esses aí, os poderosos, serão presos? Pois é. Mas a corrida pela delação continua, e a Mônica Bergamo está aqui arrebentando tudo, aí na participação dela lá na Band News FM. Vamos lá. É isso, Megali, bom dia a todos. Advogados, eu conversei com advogados, o Megali, familiarizados com delações premiadas, com o ministro André Mendonça e também com o Daniel Vorcaro, e eles dizem que o ministro do STF deu início a uma corrida por delações premiadas em Brasília, que obriga os condenados, como disse você, a fazerem uma colaboração abrangente, que entregue o maior número de parceiros criminosos e que não tente proteger esse ou aquele sob o risco de fracassar. A corrida se inicia com Daniel Vorcaro de um lado, no caso do Banco Master, porque tem também o INSS, mas aqui nós estamos falando do Banco Master. A corrida se inicia com Daniel Vorcaro de um lado e o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, de outro. Né? Nos altos tempos, eles fizeram negócios bilionários com a compra pelo BRB de carteiras podres do Banco Master. Né? Os dois viveram juntos os mesmos fatos, sabem das mesmas informações, né? E ganha quem chegar primeiro. É o que os advogados chamam, Megali, de teoria dos jogos, né? Qual é essa teoria? 2 investigados são presos, se nenhum deles falar, ambos podem ser absolvidos por falta de provas, caso a investigação não chegue a essas provas. É o jogo 1, é uma possibilidade. Na segunda opção, se um deles falar, né, é absolvido e o outro pega décadas de prisão, né? Quem falar primeiro e falar melhor ganha, o outro se dá mal por muitos e muitos anos. Então, tendo 2 delações paralelas, Megali, a polícia, a Procuradoria e a Justiça podem comparar dados, podem comparar informações. Chegar, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma cena fictícia, mas o Paulo Henrique fala alguma coisa e chegam para o Vorcaro e falam, olha, ele não é bem isso, você está contando, mas está contando pela metade. O Paulo Henrique já contou um pouco mais, está contando uma história diferente, você não fala de fulano, de ciclano, ele está falando, né? Vamos suspender a delação por um tempo para você pensar melhor. Então, há uma possibilidade muito maior de se contrapor, né, a versão dele. Então, outro fato, Megali, é que dificilmente
todas as delações de um caso são aceitas, né? Porque senão todo mundo comete crime, depois sai preso, delata todo mundo é perdoado e o crime acaba compensando. Então, vai ser de fato uma corrida, porque a probabilidade maior é que uma das delações seja aceita e a outra seja rejeitada. Então, vamos ver. Aparentemente, né, Megali, aí eu estou falando como uma intuição, sem informação, o Vorcaro tem muito mais para contar, né? Porque estava em muitas pontas de muitos negócios. Mas o negócio principal, o centro de toda a investigação, que é o negócio com o BRB, Paulo Henrique, tem muito a contar também. Muito bem. Aí, sabia que ele ia parar de falar. Muito bem, para você ligado aqui comigo, nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil, deixa o like, gente, é o nosso combustível. Eu já vou entrar aqui nos comentários, tá bem? Estamos mostrando aqui o que está acontecendo, que os meios de comunicação estão veiculando e a gente vai começar agora a comentar. Vamos lá. Nós temos aqui então, olha, o primeiro indício de que vai haver uma delação premiada. Eita, aqui não vai. Vai ter que ser aqui. Qual é o primeiro indício? Troca de advogado. E o Paulo Henrique, ele trocou de advogado. Preso, ex-presidente do BRB, o Banco Regional de Brasília, o Paulo Henrique Costa, trocou de advogados no caso Master. Advogado Kleber Lopes deixou a defesa do ex-executivo na quarta-feira. O escritório de Davi Tangerino e Eugênio Aragão passam a responder pelo caso. Costa está preso há uma semana. Presta atenção, ele deve ser julgado, né, ou iniciado hoje, o julgamento se ele continua preso. E se continua preso, ele vai a essa possibilidade dele fazer uma delação premiada. A corrida pela delação está aí, no caso Master. A gente tem lá a corrida também, no caso do INSS. Mas dentro do caso Master, que envolve ministros da Suprema Corte, a corrida está grande. Porque a gente tem agora três pontos chaves em relação a isso. Primeiro, a gente tem o Daniel Vorcaro. Só que o Daniel Vorcaro, a gente tem um problema. Eu vi muita gente, até jurista, criticando o doutor André Mendonça por ter dito: não vamos aceitar qualquer delação premiada do Daniel Vorcaro. Gente entendida, que a gente gosta, que eu até trago aqui, criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Só que entenda uma coisa. O chefe do esquema, quando ele fecha uma delação premiada, ele vai ter um benefício, mas não é igual para outra pessoa. Tá bem? Um laranja, por exemplo, não é igual. O grandão, a justiça quer, meu irmão. Esse tem que ficar preso e pagar. Porém, se ele fecha um acordo de delação premiada e ele não tem tantos benefícios, possa ser que ele omita alguns fatos. Então o doutor André Mendonça estava correto ao dizer que a Polícia Federal, nós não vamos aceitar qualquer delação. Ou seja, se você não entregar algo novo, algo que realmente vala a pena, realmente algo que vale a pena, então a gente não vai aceitar a delação do Daniel Vorcaro. Aí algumas pessoas, de direita, até alguns comentaristas dizendo não, que isso aí é para poder blindar os ministros, mas não é, gente. Está certo, doutor. Se aceitar qualquer delação do Vorcaro, ele vai entregar qualquer coisinha ali, porque ele não vai ter tantos benefícios, por exemplo, como um Zettel. O Zettel é cunhado do Daniel Vorcaro, é o agente número 2 aqui que eu quero falar. O outro, que poderia ser o agente número 3 ou número 2, é o sicário, que acabou morrendo. Só que aí a gente volta, a gente tem agora o Zettel, que pode fazer uma delação premiada bombástica. Dizem que ele vai fazer uma delação premiada junto com o Daniel Vorcaro. Só que aí, meus queridos, os dois ali são cunhados, os dois realmente têm uma ligação muito próxima, muito forte. Apareceu agora quem? O ex-presidente do Banco Regional de Brasília, que é o banco que estava, comprando essas carteiras podres aí do Banco Master. Ou seja, é o homem responsável
pela negociação bombástica. Aí, eu vou compartilhando aqui minha tela com você, agora sim achei a tela que eu quero. A gente tem aqui informação do portal Metrópolis, dizendo o seguinte, ó, o encontro de Moraes com o presidente do BRB, então a gente tem Moraes, BRB, o presidente do BRB, esse que está preso e será julgado hoje, na mansão de Daniel Vorcaro do Master. Testemunhas afirmaram que Alexandre de Moraes frequentava a casa do Daniel Vorcaro em meio às articulações políticas e à crise do Banco Master. Lá estava Alexandre de Moraes, segundo a reportagem do portal Metrópolis, de 27 de janeiro, reunido na casa de quem? Na casa desse daqui, ó. Na casa do Vorcaro, reunido com esse que pode ser também um delator. Ele não vai ser apontado como chefe do esquema. Então, a delação premiada contra ele, a delação premiada que ele vai apresentar, ela pode ser explosiva. E além de tudo isso que eu já te contei, que o Daniel Vorcaro, ele não vai colher, né, por exemplo, um benefício de não ser denunciado, por exemplo, isso não cabe ao Daniel Vorcaro, ele vai ser denunciado. Já ao Zétel e ao Paulo Henrique, às vezes até acontece. Dependendo do grau da situação, a pessoa nem é denunciada. É poupada, porque ela fechou um acordo de delação premiada. Tá? Só que aí, em cima disso, o que é que nós temos? Nós temos agora a corrida. Quem chega primeiro, quem conta mais, tem mais benefícios. Então, a corrida agora pela delação, no caso do Banco Master, está aberta. E é explosivo o que vem por aí. Tem muita coisa acontecendo. Segundo a Malu Gaspar, olha só, ele já tem até um pedido aqui, ó. O primeiro pedido do ex-presidente do BRB ao STF para negociar delação premiada. Conta tudo, meu filho, entrega tudo. Fala pra gente, teve ou não teve a tal reunião com o Xandão? Conta tudo, meu querido. Abre essa boquinha santa. Fala tudo, tá bem? Essa boquinha que nunca pediu, né? 70 e poucos milhões ao Daniel Vorcaro. Fala tudo. Conta tudo. Olha só, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso no último dia 16, na quarta fase da Operação Complex Zero, pedirá a transferência do complexo penitenciário da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O principal argumento apresentado para o relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Dr. André Mendonça, é a intenção de delatar o que sabe sobre o esquema. Com a antecipação no blog, a Costa dispensou seu advogado Kleber Lopes e contratou os criminalistas Eugênio Aragão e Davi Tangerino para conduzir sua defesa de olho na negociação de uma colaboração premiada. A estratégia será capitaneada por Aragão, ex-ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff. O ex-dirigente do Banco Estatal se reunirá com os novos advogados na quinta-feira, né? Desculpa, ele se reunirá na quinta-feira, se reuniu, tá bem? Com os advogados aí na quinta-feira, dia 23. O movimento repete o roteiro do Daniel Vorcaro, que esteve preso na Penitenciária Federal em Brasília e teve a transferência para instalações da PF autorizada por Mendonça após acessar ou acenar a possibilidade de delatar. O banqueiro também trocou de advogado e contratou José Luiz Oliveira Lima, especializado em delações. Então, meus queridos, vem aí mais uma delação. Eu tô torcendo para ver qual deles que vai entregar o Xandão. Tem jornalista da Globo? Alô, Xandão! Se estiver ouvindo, não sou eu não, hein? Tô dando a notícia que o jornalista da Globo acusou, tá bem? Insinuou que você tenha recebido um apartamento de presente também. Não sou eu não, hein? Vai brigar com o menino lá da Globo, não sou eu.
Então tá aí, meus queridos, né? Quem será que vai botar a boca no trombone de fato e vai falar: agora eu vou explodir tudo nesse Brasil, agora Brasília pega fogo de verdade. Senhoras e senhores, em todo o Brasil, muito boa tarde pra você. Vai estar chegando, metendo o dedo no like, seu amigo Gordinho está por aqui. E agora o bicho pega, meu querido. O bicho tá assim, ó, pegando fogo em todos os sentidos. Mas agora a gente vai mergulhar num assunto que está explodindo aí, principalmente na internet, explodindo os bastidores da política, os políticos revoltados demais da conta, o bicho pegando fogo, tá bem? A CNN está aí, segundo o Paulo Figueiredo, espalhando uma fake news. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre a questão do tarifaço, tá? Eu vou dar a notícia para você que a CNN antecipou que vai ter tarifaço, uma possibilidade, né, de um tarifaço de 30%, nós vamos conversar sobre isso, embora o Paulo Figueiredo negue que se tenha essa conversa lá nos Estados Unidos. Enfim, o bicho tá pegando e nós vamos te contar tudo e entrar nesse assunto explosivo, que é a prisão do Zema. Exatamente, nós já vamos comentar. Antes, deixa eu dar dois recados aqui rapidinho. O primeiro recado é: continue no like. Eu vou continuar pedindo like, o YouTube tem cobrado isso, o YouTube tem, entendeu? Pedido pra gente pedir o like. Cá entre nós, melhorou e muito a audiência depois que vocês começaram a dar like. Inclusive nessa live, subiu bastante, a gente dobrou a audiência. Então dê o like, gente, rapidão, o like. Estamos em 244. Precisamos chegar aí pelo menos em 350, tem quase 300 pessoas me vendo. Não é possível que 100 não pode parar um pouquinho e clicar aí no joinha. Faça isso, você que faz isso ajuda demais. Por exemplo, tem 270 pessoas nos assistindo. Se você der o like, vai se chegar aí mais pessoas, ou seja, você não vai ver essa live sozinho. Entendeu? Você não vai ver essa live sozinho. Eu sei que você quer compartilhar as informações com outras pessoas. E são patriotas de Minas, do Rio, do Brasil inteiro, São Paulo, do Norte, enfim. Então, o que acontece? É só você dar um likezinho aí, que já ajuda demais aqui o nosso canal. Beleza? Vamos juntos aqui na nossa programação, recebendo você no Brasil, fora dele também, ligado, conectado com a gente. É isso. O segundo recado que eu... Olha aí, só de você ter dado like, subiu, ó. Você deu 20 likes, agora aumentou mais 20. É desse jeito que funciona. Se não tiver like, não vai. Like, gente, bora pra ajudar. A segunda ajuda que eu peço pra você, o nosso jornalismo é um jornalismo independente. Tudo que a gente faz aqui, esse canal só existe, só sobrevive porque você tem dado essa força, essa moral pra gente. O Pix aqui do amor, o Pix do carinho, pra você ajudar o seu amigo Gordinho, é esse aqui: 11 95275 3898. 11 95275 3898. Agradecendo a Tereza, ela falou que o like dela foi o 274. Valeu, minha flor, muito obrigado. Olha aí, aumentou a audiência. Você deu o like, aumentou a audiência. Olha agora pra audiência. De repente você precisa dar uma atualizada aí. Eu tive aqui uma contribuição e quero humildemente agradecer ao meu querido Manuel Bartolomeu, mandou 5 aí. Valeu, meu querido, Deus abençoe, muito obrigado. E você que está me acompanhando agora, eu já vou partir para essa parte do Zema, que é um dos assuntos mais comentados aí na internet. O bicho está pegando também na televisão, nas emissoras. Gilmar Mendes fez uma caca das grandes, mas mesmo assim, eles ainda querem prender o Romeu Zema. Você vai fazer o seguinte: dá o like para ajudar, e se puder mandar um Pix, eu vou agradecer ao longo do programa. Dá o seu Pix, para quem tá vendo ao vivo, entenda que se você der o Pix e eu não estiver ao vivo, não tem como te agradecer agora, tá bem? 12h27. Ah, mas então não vou dar o Pix. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Dê o Pix e aí ao longo do programa eu vou agradecendo. Se eu não agradecer nesse, eu agradeço no outro, tá bem? Toda live eu vou agradecer os Pix que entraram também durante o dia das pessoas que estão vendo em outros horários. Dado o recado, alguns saíram, alguns estão pensando em sair, pode até sair, mas vão perder o próximo assunto. E eu tenho certeza que se você sair, o YouTube chama mais uns 3, 4 aí.
não tem problema, você pode até sair. Mas o assunto bomba, você vai perder, porque tá pegando fogo, hein? Vai por mim, olha que de fogo eu entendo, hein? Porque eu estou aqui acompanhando e as notícias de hoje é só bomba. Sejam todos muito bem-vindos. E o bicho pegando, como eu estava falando, presta atenção aqui. STF contrata monitoramento para saber quem são os seus críticos nas redes sociais. É um pregão eletrônico, ou seja, vai haver aí então vai haver aí então uma licitação para monitorar as redes sociais em meio à crise. O que está destacando a jornalista Vanessa Araújo, da Revista Oeste. A corte prevê gasto de quase 250 mil em empresa para análise digital e gestão de imagem institucional. Metrópolis também destacou isso. O STF abriu pregão eletrônico para contratar serviço de acompanhamento, análise de presença digital da corte nas redes sociais. E vai sobrar para quem ousar, aqui na Democracia Relativa, criticar um ministro da Suprema Corte. O Zema, coitado, aquele ali eu não sei não, hein? Eu não sei não o que vem por aí, viu, Zema? Mas o doutor Jeff Chiquini, não, o doutor André Marcília explodiu tudo sobre esse assunto. Presta atenção aqui, vamos lá. A maior crise da história do Supremo, no lugar dos ministros se recolherem, recuarem e pensarem se não é o momento de começarem a prestar conta daquilo de que estão sendo acusados dia e noite por toda a imprensa, os ministros, no lugar disso, resolveram contratar uma licitação. Saiu hoje, sexta-feira, dia 24, agora à tarde na imprensa, que os ministros resolveram contratar uma empresa, abrir uma licitação para contratar uma empresa de monitoramento de redes sociais, para saber o que as pessoas estão falando deles durante esse ano eleitoral nas redes sociais. Vocês acreditam nisso? É o fim da picada. Eu vou te dar detalhes dessa história agora. O negócio é o seguinte: os ministros abriram um edital que prevê acompanhamento 24 horas por dia de menções ao tribunal e aos ministros do STF, com envio de alertas em tempo real aos ministros e relatórios analíticos recorrentes. Essa brincadeira vai custar R$250 mil aos cofres públicos. E quem vai pagar, obviamente, somos nós. É você que está aí me ouvindo. Esse edital, já de saída, tem que se dizer que é ilegal. É ilegal. A justificativa que eles dão para que essa empresa vigie por no mínimo 12 meses esse ano. Twitter, portanto, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, a justificativa para eles é de que essa ferramenta ela vai servir, aspas, diz no edital, para subsidiar ações de comunicação institucional e apoiar a gestão de crises. Besteira! Não é verdade. Isso, óbvio, que vai servir para eles vigiarem o que as pessoas estão falando do STF e dos ministros nas redes sociais. E por que eu digo que isso é ilegal? É ilegal ainda que fosse para apoiar crises ou gerir ações de comunicação institucional. O STF não é a Globo. Os ministros não são atores da Globo, que você contrata uma empresa para saber como é que está a imagem. Não é eles não são artistas que você contrata uma empresa para saber se eu estou bem por aí, se eu estou sendo bem visto, se eu estou popular. Cara, é o básico. Um edital que custa o que for, ele precisa atender o interesse público. Qual é o interesse público dos ministros saberem se a imagem deles está boa ou está ruim nas redes sociais? Nenhum. Então é ilegal essa licitação. Por óbvio que nada disso vai ser suscitado, porque quem julgaria se isso é ilegal ou não são eles mesmos. Mas é ilegal, tá? E outra coisa, os ministros estão querendo, muito provavelmente, reeditar 2022. Mas o mundo ou o Brasil não é o mesmo. Em 2022, durante as eleições, a censura correu solta. A gente sabe. Em 2024, eles suspenderam o X. Todos nós sabemos. Só que
o mundo ou o Brasil não é mais o mesmo. Vocês acham que é cabível hoje em dia, como aconteceu em 2022, as pessoas serem proibidas, os jornais serem proibidos de associar Lula a Maduro e ficar por isso mesmo? Hoje isso não cola mais. A imprensa está reagindo, cobrando os ministros sobre o caso Master. O Gilmar está aí fazendo uma turnê nas empresas de televisão, dando entrevista, e está sendo cobrado, está sendo questionado. Em 2022 estava todo mundo batendo palma para os supostos salvadores da democracia. Hoje não mais. Eles estão ressentidos com isso. Pensa você, se em 2024 eles suspenderam o X e você parou de tuitar, se acontecesse hoje, você pararia? Provavelmente não. As pessoas que se calaram em 22 e ficaram caladas com medo, hoje talvez não se calassem mais. Nós ainda estamos aqui. E seguiremos. E você, eu tenho certeza que seguirá aí. E os políticos, a gente tem visto, pelo menos os de direita, reagindo à perseguição feita desde já pelo STF. Então a imprensa está aí, nós estamos aqui, os candidatos ao Senado e à presidência estão se expondo e os ministros estão tentando reeditar um cenário de censura que os beneficiou durante esses anos todos, mas o Brasil mudou. As pessoas apanham uma vez, não ficam esperando para tomar a segunda porrada, ou não reagem da mesma forma que reagiram quando tomam a primeira. Toma a segunda, não deixa mais. E é isso, muito provavelmente, que vai acontecer. Os ministros vivem numa bolha. Então, eles acham que 2022 deu certo, 2024 deu certo, dará de novo. E cabe a nós, a você que está aí, a todos nós da imprensa, da advocacia, na advocacia eu não acredito tanto, mas da imprensa e até da velha imprensa que acordou, né? Cabe a todos nós nos manifestarmos e mostrarmos aos ministros que aquilo que foi feito até hoje não será mais aceitável. Ah, mas eles vão reagir. Pode reagir, faz parte. O confronto de ideias, o confronto de discussões e debate faz parte a truculência também de um dos lados, sempre o deles, sempre o lado do STF, faz parte que haja truculência, sobretudo quando você começa a ficar acuado, quando a água está no nariz, quando você começa a ir para as cordas, como é o caso dos ministros, ou pelo menos dos ministros dessa ala podre do STF. Estão indo para as cordas, e por isso estão reagindo assim. Isso é sinal de que estamos espremendo o furúnculo, e não está longe do carnegão sair. Quanto mais perto do carnegão sair, mais dolorido é o aperto do furúnculo. Perdão pela imagem escatológica. Meus amigos, deixa aí seu comentário. Muito bem, segue lá o doutor André Marcília, para você que está ligado aqui com a gente, nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos a bordo. É isso aí, meus queridos. STF contratou então monitoramento para saber quem são os seus críticos nas redes sociais. A licitação para monitorar as redes em meio à crise. Meu filho, e aí? Você é um crítico do STF? Ô, Fábio, eu faço aqui na maciota, né? Eu vou devagar, eu não extrapolo, dou o meu recado. Tem muita gente que adota essa estratégia, mas será? Será? Meus queridos, lembra o que o Alexandre de Moraes falou para um de seus auxiliares contra a própria revista Oeste? Alguém se lembra? Usa criatividade, pega um trecho de um conteúdo mais ácido. Um conteúdo mais ácido, pega aí um trecho de um conteúdo mais ácido aí da revista Oeste e usa para poder esganá-los. Não é assim que funciona essa parada? Pois é. Eu vou trazer um vídeo aqui do próprio Alexandre de Moraes para você entender a situação aqui, como é que funcionam as coisas. É agora, na sequência, tá bem? Mas antes, agradecer a Claudete Vasconcelos, mandou 30 conto aí. Valeu, minha querida, Deus abençoe você. Muito obrigado aí
Deus te abençoe, tá bem? Muito obrigado mesmo, trintão já ajuda aí. Você quer ajudar o nosso canal, aqui abaixo, aqui ó, você colabora, traz aí qualquer valor, dá uma força muito grande aqui pro nosso canal, tá bem? Aqui do lado tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, do jeito que você quiser, para você poder ajudar aqui o nosso canal. Fábio, tô sem grana, não tô podendo, deixa um like, o like é combustível, o like ajuda a live. Aí o YouTube traz novas pessoas, você não vai assistir a live ou os nossos vídeos sozinhos, você vai assistir com outras pessoas. E o Xandão, Fábio? E o Xandão, o que fala sobre quem é uma pessoa pública? É igual você, às vezes você vem aqui e não gosta da minha camisa, né? Não gosta do meu bigode, né? Tô igual o Kiko hoje, né? Não gosta do meu bigode e você vai me criticar, não é? Agora, se eu tivesse, por exemplo, né, na minha casa de boa, deitado, assistindo televisão, tomando um vinho, você nem ia ver minha cara bonita, você não ia nem me criticar. Do mesmo jeito são eles. Olha só, presta atenção aqui. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. E também não aceite uma vaga de ministro da Suprema Corte, não é? Vocês se lembram dos ministros dizendo bem assim: para nós agora nos restou apenas a magistratura, a gente não pode ser empresário, a gente não pode receber alguma coisa, né? Eles podem ser empresário, mas não, eles podem ser sócios de empresa, não pode ser empresário, aquele cara que vai pra frente, né? Vai no atendimento ao público, nas negociações. Enfim, não nos sobrou nada, apenas a magistratura, ou seja, ser professor, dar palestra. Querem nos tirar até as palestras, falando, né, como se um salarinho de 45 mil por mês fosse pouco, né? A depender é pouco, né? Para quem ganha 3,5, né, milhões, é pouco. Mas nos sobrou só a magistratura, ou seja, só dar aula, dar palestra, e eles estão querendo nos cortar como se fossem coitadinhos, nós estamos aqui obrigados, como se fosse aquela pessoa que fez um concurso público e tem medo de sair, de repente não se dá bem na iniciativa privada, ou não consegue passar em outro concurso público, tá ali ralando, ou é você, trabalha há 30 anos no supermercado e que nunca quis arriscar, porque todo mês você tem o seu salarinho, o mercado é perto da sua casa, né? Ou a sua cidade é pequena, você não quis ir para uma cidade maior, ou não quis arriscar no interior, ficou na cidade grande e só tenho isso daqui para viver, meu ganha-pão, como se fossem obrigados. E eles mesmos falaram que o STF é uma corte política. Então eu faço do Alexandre de Moraes as minhas palavras. Se você não quer ser criticado, se você não quer ser satirizado, não entre para o STF, não entre para a vida pública, não é? Ou não são funcionários públicos? Ou funcionário público é só a Dona Maria que tá lá atrás de uma, datilografista, né? De uma máquina de escrever? Não existe mais, tô só brincando, tá bom, gente? Ou funcionário público é só a Dona Maria que tá atrás de um computador. Dona Maria, na verdade, tá atrás do computador fazendo vídeo, né? Já vou te contar, porque eu peguei o Dona Maria aqui, é a próxima matéria. Tá bom, a Dona Maria que tá lá atrás do computadorzinho, emitindo documento numa repartição pública. Não, minha gente. Ministro da Suprema Corte também é funcionário público. E o PT, Fábio? O PT tá puto, né? PT, puto. Por quê? Acionou a justiça para tirar a Dona Maria do ar, porque é uma personagem de inteligência artificial. O partido informou que o conteúdo da página com críticas ao governo de Lula configura propaganda eleitoral antecipada. Ok, não deu nem tempo de eu conhecer a Dona Maria, não é? Não deu nem tempo de eu conhecer a Dona Maria. Antes de eu ver essa matéria, já que nós estamos falando de censura, aquela que a Carmen Lúcia
que, né, a censura poderia ser só um pouquinho, né? Não, é só por 24 horas. Como disse o Alan dos Santos, a censura é só a cabecinha, né? Só um pouquinho, só a cabecinha, né? Então a censura... Ai. Já que estamos falando de censura, minha gente, né? Aí eu peguei e falei, eu quero conhecer a Dona Maria, né? Dona Maria, será que dá pra tomar um café com a Dona Maria? Pior que não dá, né? Ela não existe, né? É um personagem feito por tecnologia de inteligência artificial. Vamos ouvir um pouquinho? Opa! Vamos ouvir um pouquinho da Dona Maria antes que ela saia do ar. Vamos lá. O golpe tá armado no IBGE. Demitiram quem protege a verdade para fabricar número falso. Querem ganhar no grito que não ganham na gestão. Estão quebrando o termômetro do Brasil pra gente não ver que o país tá com febre alta. Sem o IBGE sério, o povo fica no escuro total. Rebeca Palles e Ana Lúcia de Lima não são nomes comuns. Elas eram as guardiãs da verdade, com décadas de serviço limpo e muito respeitado. Imagina que o IBGE é a balança do mercado. Se o dono da venda troca quem pesa a carne, pode ter certeza de que você vai levar menos peso. Quando demitem técnicos com 20 anos de casa, o recado é claro. A competência agora incomoda quem quer governar na base da mentira pura. O IBGE serve para mostrar a realidade, não para fazer propaganda. Se o dado é ruim, o governo que lute. Não venha perseguir funcionário. Sem credibilidade, o Brasil vira o vizinho caloteiro que ninguém empresta dinheiro. O prejuízo dessa farra política sobra sempre para nós. Ana Lúcia cuidava das publicações. Se tiraram ela, é porque o que vai sair impresso agora não é a verdade. É o que o patrão mandou dizer. Entenda. O IBGE é quem disse a inflação subiu ou o PIB cresceu. Sem esses técnicos, esses números viram apenas uma peça de ficção barata. A Alessandra Poça saiu porque não aceitou ser marionete. No IBGE de agora, quem tem caráter é convidado a sair ou é chutado sem cerimônia. A confiança do mundo no Brasil dependia desses nomes. Agora, o investidor olha pra cá e vê um país que mexe no dado para esconder a crise. O resumo da ópera é triste. Mataram a transparência para salvar o governo. Mas a carestia no mercado não aceita maquiagem de político, não. Deixe seu comentário aqui e me diga com toda sinceridade, no meio de tanta sujeira, você ainda acredita que o nosso Brasil tem salvação hoje? Curta, republique e compartilhe. Eles querem apagar a roubalheira deles, mas nós vamos expor tudo que escondem. Ninguém cala a nossa voz. Dona Maria, querem calar, Dona Maria, a voz da senhora, tá bem? Dona Maria mais braba no mundo, Dona Maria. Meu Deus do céu, minha gente. Dona Maria. É isso aí, para você ligado aqui no nosso canal, seguimos por aqui abraçando você que tá sempre na nossa sintonia, acompanhando tudo que acontece aqui no Abordo Notícias. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Seja bem-vindo aqui, colabore, ajude o nosso canal. O Pix é esse, 11 95275 3898, para você abençoar o nosso programa, para você dar essa força aqui pro canal. Nós estamos aí, né, caminhando, cantando e seguindo a canção, beleza? Graças a Deus, cresceu, né, o número aí de views, não é só sobre views, mas também é sobre views. A gente precisa melhorar, sim, a nossa audiência. Nós mudamos a estratégia, mudamos até o tamanho do vídeo, né? Agora os vídeos, né, estão bem longos aí, né, com mais espaço pra gente conversar, pra gente bater papo, pra gente trocar uma ideia. Quem não gosta, sai na metade do vídeo, pô, né? Mas eu vou perder o restante. Se eu fizesse pequeno também, você iria perder, porque eu não iria trazer tanta coisa. Entendeu? Eu não gosto de vídeo grande. Se você não gosta de vídeo grande, não assiste o vídeo grande. Mas eu vou perder o que tem da metade pro final. Esses dias eu peguei num debate com uma pessoa desse jeito aqui, né? Ô Fábio, é muito longo o seu vídeo. Eu falo, assiste os primeiros 10 minutos. Mas eu vou perder o final. Então passa a gostar de vídeo longo, pô. Passe a gostar de vídeo longo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Gostou do programa de hoje? Pois é, como sempre, né? Sempre uma honra estar aqui com você. Chegou até aqui, você vai comentar 104. Não é 103 nem 105. 104. Esse é o nosso código, 104, e eu vou responder o seu comentário. Quem comentar 104 vai receber um beijinho do gordinho, beleza? Deus abençoe você, um ótimo dia, uma ótima noite, a depender do horário que você esteja vendo, né, esse canal. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua audiência, e que Deus, né, tenha misericórdia do nosso país. Valeu, valeu, Brasil, muito obrigado. Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né?
insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço. Fiquem com Deus. Jesus is the King.